O senhor fala conosco aí um dia após a decisão da primeira turma do STF, né, que formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus. Como é que o senhor vê o resultado e os impactos que o senhor imagina que podem surgir desse julgamento para o país a partir de agora, senador? Pois é, a visão sobre esse processo desde o começo foi muito clara, né? E isso ficou demonstrado no voto exemplar do ministro Fux. Não era o fórum adequado para iniciar esse processo tinha que ser iniciado na primeira instância, ninguém ali mais detinha foro privilegiado. Um processo viciado, porque dos 5 juízes, 3 claramente tinham preconceitos para serem julgadores, um próprio relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, que foi investigador, denunciador, julgador e pseudo-vítima. Temos o ministro Flávio Dino, que é um político travestido de ministro do STF, o homem de esquerda, apoiador do governo do presidente Lula, ou seja, jamais poderia julgar com isenção, e o ministro Zanin, que foi advogado do presidente Lula e que, no passado, as mesmas teses que foram apresentadas pelos advogados do presidente Bolsonaro e dos outros réus, o ministro Zanin apresentou e agora julgou o contrário. É incoerência. Portanto, o julgamento, para mim, foi uma farsa e só tem uma saída para isso, que é a anistia. Uhum. O senhor defende, além da anistia, o senhor também defende o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no STF, senador? Eu vejo que o impeachment sempre é uma decisão, vamos dizer assim, o último argumento, mas eu acho que tem que ficar muito claro que, uma vez que o Senado Federal ele chancela a indicação do presidente da República de um membro da Suprema Corte, esse Senado Federal também tem o dever de, caso esse membro da Suprema Corte não ultrapasse, vamos dizer assim, os limites do que é a responsabilidade de seus atos, ele deve ser cassado em seu mandato. E eu vejo que o ministro Alexandre de Moraes ultrapassou de há muito isso. E ontem, ao ver o deboche com que eram distribuídas as penas, penas verdadeiramente absurdas, chega a me dar asco e nojo ao ver a forma como gente que deveria tratar isso com seriedade tratou daquela forma. E como é que está esse processo do pedido de impeachment do ministro junto ao Senado? Assim, a chamada ala mais dura já foi convencida? Olha, eu tenho conversado muito, a gente é muito pressionado pelos nossos eleitores a esse respeito, eu sou perguntado por isso, sou cobrado, seja rede social, seja quando a gente encontra alguém na rua, Eu deixo claro que o processo ele precisa de 41 assinaturas para iniciar, isso existe hoje, mas precisa de 54 para efetivar efetivamente a cassação do mandato. E hoje nós não temos, nós estamos ainda batendo na trave das 41 e por isso o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se mantém numa zona de conforto de não abrir esse processo. Nós precisamos garantir um número maior de assinaturas, que pode ocorrer ainda dentro dessas legislaturas ou então a partir das eleições do ano que vem, se nós, e como eu espero, aumentarmos essa nossa maioria aqui dentro. Senador, Lucas falando aqui, o senhor foi vice de Bolsonaro, boa parte dos condenados ontem são generais também. Qual é esse sentimento? Como é que está esse contato com eles também? O senhor chegou a ter contato com eles recentemente? Conversou, prestou alguma solidariedade? Como é que está sendo essa relação também? O general Braga Neto está preso, incomunicável lá no Rio de Janeiro. Você tem que pedir permissão ao Alexandre de Moraes para visitá-lo, eu estive lá com ele. O general Heleno, eu tive uma conversa, mandei uma mensagem ainda para ele hoje pela manhã. Foi meu chefe, meu comandante, é um líder reconhecido, é um homem de 78 anos de idade, condenado a 21 anos por uma página de agenda e por uns comentários numa reunião privada de gabinete. Ou seja, é uma condenação absurda. Então há um sentimento, vamos dizer assim, de tristeza, não vou dizer de revolta, mas de tristeza por a gente ver que a justiça ela foi totalmente parcial e ela não procurou ser aquilo que a justiça tem que ser, ou seja, julgar de acordo com a veracidade dos fatos. O senhor, enquanto vice-presidente da República, naquele momento em que aconteceram os atos que foram julgados ontem, como é que era o clima em Brasília? Como é que era o clima nos gabinetes, no Palácio do Planalto, nos bastidores?
como alguém que estava lá, mas em nenhum momento foi citado nesse processo também, o que o senhor traz de uma testemunha dessa história também? Olha, o que eu coloco sempre, né, e eu fui testemunha do presidente Bolsonaro, do general Heleno, do general Braga Neto nesse processo, né, fui testemunha de defesa deles, né. Na minha visão, a partir do momento que nós perdemos a eleição, o presidente Bolsonaro, óbvio, ele entrou, vamos dizer assim, num estado de depressão, né, e ainda agravado por uma erisipela que ele teve, ficou recolhido lá no Palácio da Alvorada, mas toda a parte da transição se iniciou normalmente. Ele designou o então ministro Ciro Nogueira, meu colega aqui agora no Senado, que era chefe da Casa Civil, para coordenar o trabalho de transição. Eu, no dia seguinte, né, na segunda-feira, me liguei com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para me colocar à disposição. Mantivemos contato o tempo todo, eu e o vice-presidente Alckmin. Ou seja, para mim, estava tudo correndo da forma como, né, ocorre quando um grupo perde a eleição e o outro vence, né? Então eu desconhecia completamente se estava havendo algum tipo de reunião lá no Palácio da Alvorada. Conversei algumas vezes com o presidente, solicitando a ele, né, que tirasse aquelas pessoas da frente do quartel, porque já não era mais o caso de estarem colocadas aqui, naquele local, não é local de fazer protesto, e que, não é, fizesse um discurso à nação reconhecendo a vitória do atual presidente da República, mesmo discordando da forma como o processo foi conduzido, que ele deveria colocar isso, porque o árbitro foi parcial, e que passasse a faixa, né, ao então presidente eleito. Conversamos sobre isso então, as duas vezes. Senador, as relações entre o Brasil e os Estados Unidos nunca estiveram tão ruins, potencializadas